Pai amado, agora abençoa o teu servo, pastor Wesley Anselmo, que vai trazer aqui a ministração da tua palavra nessa noite, que vai trazer uma mensagem bíblica para a tua igreja, para a glória do teu nome, Senhor. Nos dê da tua graça, ajuda-nos em tudo, que possamos ouvir a tua palavra, sermos edificados e colocando em prática para a honra e a glória do teu nome. Fica conosco, pois tudo te rogamos e no poderoso nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, a paz do Senhor, bom estarmos aqui essa noite para celebrarmos a Deus, adorarmos ao Senhor e também, mais uma vez, ouvirmos a sua palavra. É uma responsabilidade ministrar a palavra de Deus nesse culto de segunda-feira, não somente por conta do público, que aqui se reúne se constitui uma responsabilidade grande, mas é porque os nossos irmãos vêm para ouvir nosso pastor. Então, é uma responsabilidade que pesa diante de nós. Mas, nós estamos aqui pedindo a misericórdia de Deus e vamos trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero que você abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 7. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quantos podem glorificar a Deus por esse texto? Queridos, se há uma realidade que a existência impõe sobre os homens, é a realidade do sofrimento. Certo filósofo disse que a vida humana resume-se à angústia, à dor. De fato, o sofrimento, para a maior parte das pessoas, ele é uma foice que lhes amputa a esperança, muitas vezes até mesmo a alegria de viver. Aqueles que estão lidando com momentos de sofrimento, estão lidando com esse aspecto difícil de encarar, que faz parte da vida humana. Acho interessante que Tiago diz que as provações, quando ele fala das provações, ele fala que as provações são várias. Ele diz: tende motivo de alegria o passardes por várias provações. Então, não são poucas as provações da vida, de forma que o sofrimento
ele pode vir de várias origens, naturezas diferentes. E muitas vezes, nem mesmo por comparação, você pode encontrar um consolo, porque cada pessoa vive a sua dor, e por menor que seja, para mim, mas esse aspecto é tão profundo, subjetivo, e por menor que a tua dor seja para mim, mas para você ela pode ser muito maior, e pode ter um significado muito profundo. Então, irmãos, essa é a realidade do sofrimento. A Bíblia não esconde isso. Ora, o que nós devemos fazer? Nós devemos aprender a lidar e a administrar esses momentos. Então, quando eu leio o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10, aqui não é um tratado sobre o sofrimento, mas é a experiência de um homem que foi matriculado nessa escola e não perdeu nenhuma aula sequer. E tudo que Deus escreveu na lousa, ele viveu, aprendeu, cresceu e amadureceu na fé. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito marcante. É uma carta que chama muito a minha atenção. Porque nós vemos o grande apóstolo Paulo abrir o seu coração. Ele abre o seu coração. Ele abre as portas dos cantos e dos lugares mais escondidos do seu ser para falar para a igreja daquilo que ele estava vivendo. Veja bem, irmãos, Paulo fundou a igreja de Corinto. Paulo passou 18 meses em Corinto. Durante 18 meses, Paulo ali enfrentou demônios, Paulo enfrentou perseguições, foram meses de oração, foram meses de busca por Deus, muito evangelismo, mas Deus lhe deu vitória. Quando Paulo sai dali de Corinto, ele deixa uma igreja estabelecida, com sua liderança, ele prossegue para o seu trabalho. Paulo é informado que haviam problemas em Corinto. Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para os coríntios, mas claro, 2 dessas cartas se extraviaram, se perderam, e 2 estão aqui no cânon bíblico, estão aqui no registro. Mas veja bem, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está tratando dos diversos problemas que havia ali naquela igreja, mas na segunda carta ele está abrindo o seu coração. Por quê? Porque aqueles irmãos que Paulo ganhou para Jesus, aqueles irmãos que em sua grande maioria eram filhos na fé do apóstolo Paulo, haviam lhe rejeitado. Os falsos mestres andaram em Corinto e disseram para os irmãos que ali estavam que Paulo era um falso apóstolo. Foi a mentira que colou. A mentira bem contada muitas vezes pode ser mais convincente que uma verdade. Então aquela mentira circulou entre os irmãos de Corinto e já havia muita gente rejeitando o apóstolo Paulo. Irmãos, eu acho algo interessante aqui, é que nem sempre a rejeição é um sinal da ausência de Deus e da graça de Deus em tua vida. Nem sempre. A rejeição pode ser um sinal da ausência da graça de Deus em quem te rejeita. Mas veja bem, o que acontece? Paulo escreve esse texto para defender, olha só a que ponto Paulo chega, defender o seu apostolado. Mas a preocupação de Paulo não era simplesmente com o seu status apostólico. Paulo estava preocupado era com os irmãos que estavam nas mãos dos falsos apóstolos e dos falsos mestres. Então Paulo pensa e diz, penso eu tenho que de alguma forma trazer esse povo para cá, para a verdade,
para que eles saiam das mãos e das garras dos lobos. Então Paulo abre o seu coração. E o que Paulo vai ensinar é que a glória de um verdadeiro apóstolo, a glória de um verdadeiro homem de Deus, a glória de uma verdadeira mulher de Deus, não está simplesmente no status que ele carrega ou ela carrega, não está em outras coisas, está principalmente em sofrer pela causa do Evangelho, está simplesmente em sofrer pela causa de Cristo. Irmãos, Paulo é um homem que sabe o que é sofrimento, não porque ele viu nos livros, não porque ele conhecia filosofia, não porque ele conhecia os estoicos, nada disso. Paulo sabe o que é sofrimento porque ele viveu, ele passou, ele enfrentou. Acho interessante aqui, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24, olha o que Paulo diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufrágio eu sofri, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí ele fecha dizendo: além de tudo isso que eu já passei, há um peso sobre mim, é a preocupação com todas as igrejas. Pergunto a você, esse homem sabe ou não sabe o que é sofrer? Sabe. Agora o que me impressiona é que Paulo era um apóstolo, um homem de revelações, um homem de experiência profunda, mas além de tudo isso, Deus tinha algo especial preparado para o apóstolo Paulo. E era mais um sofrimento. Porque além de tudo isso, Deus coloca o espinho na carne. Deus permite o espinho na carne. Ou seja, Paulo já havia aprendido com tanto sofrimento, Paulo era contente com Cristo, mas o que Deus está mostrando para Paulo é: ainda tenho uma lição para te ensinar. Então, irmãos, na experiência de Paulo, nós vamos entender por que um justo pode sofrer. Indo diretamente ao texto, e eu quero ser breve esta noite, mas a primeira razão aqui para o sofrimento de Paulo, na experiência de Paulo, é que Paulo está sofrendo porque Deus está forjando nele um caráter de humildade, um caráter humilde. O justo sofre porque Deus está forjando no justo um caráter humilde. Veja, irmãos, é muito simples de entender o sofrimento do injusto. O sofrimento do injusto, a gente recorre àquilo que alguns chamam de teologia retributiva. Ou seja, você recebe a retribuição daquilo que você planta, é a lei da semeadura. Então o injusto sofre, nós explicamos frequentemente, por causa do mal que ele praticou. Mas e o justo? E o justo? Sofre porque Deus não deseja usar um apóstolo orgulhoso, Deus não deseja usar um apóstolo vaidoso, Deus não deseja usar um apóstolo inchado, confiante apenas em si mesmo, apenas em sua capacidade. Deus deseja usar homens humilhados diante da sua presença. Então Paulo está dizendo: para que eu não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Veja que Paulo está dizendo assim: para que eu não me exalte. A palavra aqui, para exaltado,
para soberbo é uma palavra grega, hiperéfanos, que significa aquele que se mostra maior do que os demais, aquele que se mostra maior do que os outros. Então, é uma pessoa que ela tem o ego tão absurdo, ela quer ser o centro das atenções, que se ela estiver em um aniversário, ela quer ser o aniversariante. Se estiver num velório, quer ser o defunto. Deus está mostrando para Paulo: Paulo, eu não te quero assim. Tu és mais um servo nesta obra. Aí Paulo diz: para que eu não me exaltasse, para que eu não me ficasse soberbo, Deus teve que tratar comigo desse jeito. Deus teve que apertar o parafuso desse jeito. Deus teve que fazer isso. E Paulo está dizendo que foi pela excelência das revelações. Ora, no início do capítulo 12, ele diz: eu conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ouviu coisas inefáveis, das quais não lhes era lícito falar. Não era para ele gravar um DVD, um CD, e contar o testemunho que foi no céu, e viu o anjo, como eram as asas dos anjos, e nada disso. Deus disse para ele: Paulo, fique em silêncio, porque aqui é conjectura minha, porque tudo que tem aqui é uma surpresa para o meu povo. Mas veja bem, irmãos, o que acontece? Ele teve revelações extraordinárias, foi Paulo. Ele teve revelações poderosas. Então, para que ele não ficasse soberbo por conta disso, Deus permite um espinho na carne. Agora, Paulo diz da seguinte forma: foi-me dado. O agente era um mensageiro de Satanás. Mas quem estava no controle daquele evento era Deus. Deus estava conduzindo o seu servo para a escola da dor e do sofrimento, para que ele se tornasse um homem humilde. Talvez você que está aqui esta noite, você não compreenda, mas eu não entendo por que tanta dor, eu não entendo por que tanta dificuldade. Isso é para te tornar uma mulher mais humilde, isso é para te tornar uma esposa melhor em casa, isso é para te tornar um esposo melhor, isso é para te tornar um obreiro melhor, isso é para te tornar um homem melhor, uma mulher melhor, humilhado na presença de Deus. Porque, meus irmãos, a maioria de nós, quando está debaixo do fogo, ora mais, jejua mais, busca mais. Então, de vez em quando Deus quer nos ensinar algumas coisas, Ele permite que algo aconteça, para que a gente chore mais na presença dEle, para que a gente busque mais a Ele, para que a gente se humilhe mais diante dEle. Mas em segundo lugar, Paulo está sofrendo, em primeiro, para que ele fosse um homem mais humilde, mais humilhado na presença de Deus, para que ele entendesse que toda a honra e toda a glória devem ser dadas a Deus. Mas em segundo lugar, Paulo está sofrendo para que se manifeste na vida dele a suficiência da graça. A suficiência da graça. A Bíblia diz no versículo 8, Paulo diz: por causa do espinho eu orei 3 vezes. 3 vezes eu orei a Deus. Eu busquei ao Senhor para que desviasse o espinho de mim. Irmãos, isso aqui não foram 3 orações rápidas. Não. Isso aqui não foram um momento rápido, isso aqui foram períodos de oração. Isso aqui foram batalhas de oração. A primeira vez ele orou, o céu estava em silêncio.
A segunda vez ele orou, ele clamou, ele foi, bateu a porta do céu, buscou a Deus, queria uma resposta, queria que Deus tirasse o espinho. O céu em silêncio. A terceira vez ele foi, compareceu diante do Deus eterno, buscou a Deus, orou, mergulhando nas suas orações, ele ouve a voz de Deus. O céu fala com Paulo, Deus fala com Paulo. E Deus diz para Paulo da seguinte maneira: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há momentos em que Deus não retira a dor. Há tempos em que Deus não retira o espinho. Esse ensino da teologia da prosperidade, da confissão positiva, dessas curas por atacado, que Deus tem que curar todo mundo, até porque o céu não é uma instituição pública. E não vou completar a frase, porque está lá no livro do Ariano Suassuna e naquele filme lá que você já viu. Mas veja bem, o céu existe para funcionar, então de vez em quando alguém tem que ser promovido para lá. Aí às vezes é através da enfermidade. Então nem todos serão curados. Mas uma coisa nós aprendemos com o apóstolo Paulo: pode até ser que o espinho não saia, pode até ser que a dor prevaleça, continue, pode até ser que você não tenha sido curado, pode até ser que algo não tenha sido resolvido. A gente ora para que Deus cure todas as enfermidades. Pode até ser que o sofrimento insista em permanecer em teu coração. Mas uma coisa eu quero te dizer esta noite: você não está sozinho. Não vai te faltar graça de Deus, não vai te faltar assistência divina, não vai te faltar consolo do céu, não vai te faltar palavra de Deus, não vai te faltar alegria do céu, não vai te faltar esperança do céu. Deus está contigo. Quem crê nesta palavra, quem recebe esta palavra, pode levantar a sua mão para adorar a Deus por um instante. Eu sei que Deus está falando ao coração de alguém. Eu sei que a alegria do céu está vindo ao coração de alguém. Eu sei que o consolo de Deus está chegando ao coração de alguém. Eu sei que as mãos graciosas de Deus estão tocando profundamente em teu coração esta noite. É a graça do céu que está aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se te der vontade de dar glória, irmão, pode dar glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. É interessante, irmãos, esse texto aqui está no presente. E no grego, o presente é como se fosse uma linha contínua, ação em andamento, né? Não é simplesmente um ponto, não é simplesmente Paulo está falando de algo que aconteceu, que ele viveu, não. É uma ação contínua. Mas é interessante que quando Deus diz assim para Paulo, a minha graça te basta, também está no mesmo presente. Uma ação contínua. Quem entendeu? Quem entendeu? Mas só quem entendeu para dar um glória a Deus. Ao mesmo tempo que tem espinho, tem uma ação contínua de um espinho nos incomodando, ao mesmo tempo tem uma ação poderosa da graça de Deus. Quem crê? Quem crê? Se o espinho é forte para te apertar, mas a graça é maior para te fazer suportar.
E Kierkegaard dizia uma coisa: às vezes é bom um espinho debaixo do pé para que a gente pule mais alto, para que a gente dê um salto mais alto. Mas não faltará a graça. E nós aprendemos com Paulo que a graça nos faz contentes em Cristo. Contentes em Cristo, felizes em Cristo. Irmãos, o crente é algo lindo de se ver. Porque ele pode ser simples, ele pode não ter um carro, ele pode andar a pé, mas ele tem uma alegria tão grande na vida dele, na alma dele, é a graça de Deus agindo. E o Satanás não entende nada disso, porque ele não entende um crente que está perdendo tudo, que está sofrendo, que está perdendo filhos, que está perdendo gado, e de repente levanta as mãos para os céus: seja adorado, exaltado o Senhor, Deus deu, Deus tirou, seja exaltado Ele. Ele não entende, o Satanás não entende, porque com tanta luta, com tanta dor, você está aqui esta noite levantando a mão para o céu, dando glória a Deus, falando em línguas. Oh, quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Isso é Deus que faz conosco. Aí Paulo vai dizer: eu sinto prazer nesses momentos, porque é nesses momentos que Deus, Ele faz do seu poder e da sua força a nossa morada, e Ele faz de nós seu tabernáculo. A sua força vem em nós e mora em nós quando estou fraco. Quando estou fraco. Aleluia. Deus está te fortalecendo esta noite. Quando estou fraco, aí é que estou forte. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Oh, glória. Eu já vou encerrar. Mas eu sinto uma compaixão muito forte esta noite por pessoas que estão atravessando um momento assim. Eu sinto que essa compaixão é um sentimento do coração de Deus. Será que você pode ouvir o sussurrar da voz divina falando contigo agora, dizendo assim: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha... Deus está falando ao teu coração esta noite, te dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.